Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, abra sua Bíblia aí, por favor, em Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 15. Nós vamos ler o capítulo 26 de Gênesis. Nós vamos ler o primeiro versículo, número 1, versículo 1, e depois a gente pula lá para o versículo 15. Nós vamos ler o versículo 1 para você se situar no que está acontecendo aí, tá bom? Gênesis capítulo 26. E houve grande fome na terra, muito maior que a primeira fome que ocorreu, que foi nos dias de Abraão. Por isso, Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, a saber, em Gerar. Versículo 15 agora, pula aí lá para o versículo 15. E todos os poços que os servos de Abraão haviam cavado, os filisteus entulharam e encheram de terra. Então disse também Abimeleque a Isaque: afasta-te daqui, porque você tem feito coisas muito mais poderosas do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assentamento no vale de Gerar e ali habitou. E tornou, presta atenção, e tornou Isaque a cavar poços, assim como foram cavados nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso, chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então, saíram dali, cavaram outro poço, e também contenderam sobre ele. Por isso, chamou o seu nome Sitna. Versículo 22, partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram, enfim, sobre ele. Por isso, chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora, eis que o Senhor alargou o nosso território, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, não temas. Irmãos, há pelo menos 365 vezes na Bíblia essa expressão, não temas. Uma para cada dia do ano. Não temas, foi o que Deus disse para Isaque. Por que não temas? Porque eu sou contigo. Não temas por quê? Não temas porque eu te abençoarei. Não temas por quê? Porque eu é quem farei a tua semente multiplicar por amor de Abraão, meu servo. Então, Isaque edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque voltaram a cavar mais um poço. É ou não é uma história de perseverança? E cavou, e entulharam, e brigaram, e cavou outro, e taparam, e sai dali, e vai para outro lugar, e cava outro poço, e brigaram por ele. E ao invés de ficar ali degladiando, brigando, gastando energia com quem não tem compromisso com Deus, Isaque sai dali, vai para outro lugar, e finalmente ele chega num lugar que ele entende que era o lugar que Deus havia lhe enviado. Isaque ensina para nós aqui, de fato, que só alcança o propósito aquele que está disposto a suportar o processo. Muitos desistem no meio do processo e atribuem o fracasso a Deus, mas a Bíblia diz que Deus não pode fracassar. No caráter de Deus, nos atributos de Deus, não cabe a palavra fracasso, não cabe a palavra derrota.
O caráter de Deus é um caráter vitorioso. Deus, por natureza, é vitorioso. Não há outro como o Senhor, assim disse o salmista. Não há outro nome semelhante ao nome do nosso Deus. Não há outro que seja semelhante a Ele em grandeza, em poder, em majestade. E é por isso que nós vamos encontrar 150 cânticos de louvor, e em cada um deles o salmista está declarando: minha alma bendize ao Senhor, minha alma glorifique ao nome do Senhor, porque foi Ele que me redimiu da morte, foi Ele que me livrou do laço do passarinheiro, é Ele que me garante a vitória, é Ele que pisa nos meus inimigos, é Ele que me dá vitória sobre a morte. Não há espaço no caráter de Deus para derrota e para fracasso. Muitos de nós, ao enfrentarmos os processos que vão nos levar ao cumprimento do propósito, Isaac estabeleceu um propósito ao sair da sua terra e ir para Gerar, dar continuidade à história de Abraão, seu pai. Abraão não deixou apenas uma herança para Isaac, Abraão deixou um legado. Herança é o que você deixa para o seu filho, legado é o que você deixa no seu filho. Abraão não deixou apenas uma herança para Isaac, Abraão deixa um legado na vida de Isaac. E quando há fome naquela terra, quando há dificuldades naquele lugar, Isaac então se apropria do legado que seu pai lhe deixou, e ele entende: meu pai não pararia, eu também não vou parar. Deixa eu te dizer, você é filho de um pai que nunca desiste. Então, nas dificuldades, nas adversidades e nas provações, você pode bater no peito e dizer: meu pai nunca desiste, eu também não vou desistir. O meu pai não fracassa, eu não vou fracassar. O meu pai não é paralisado pelas dificuldades, eu também não vou paralisar. Quando as dificuldades vêm, quando as lutas vêm, quando a fome vem, Isaac, ao invés de olhar para o caráter das pessoas do lugar onde ele habitava, provavelmente muitos morreram de fome ali, porque não quiseram arredar o pé, porque não quiseram dar um passo em direção ao desconhecido. Provavelmente muitos morreram de fome ali, porque não tiveram coragem de entender que o nosso Deus é um Deus de processos, e parte desse processo de Deus na nossa vida é nos colocar diante de provações. Isaac entendia isso porque ele era filho do pai da fé. Isaac entendia isso porque ele se viu deitado num altar em que seu próprio pai o entregou, na certeza de que Deus daria o escape. Isaac entendia muito bem isso, porque ele vê a sua mãe já idosa, sendo visitada pelos parentes, e o que ela ouvia dos parentes e dos vizinhos era: como pôde isso acontecer? A Bíblia diz que Sara só sabia rir, por isso que ela botou o nome de Isaac, Isaac. Isaac não é filho da promessa, Isaac significa riso, alegria. Isaac sabia muito bem, ou Isaac entendia muito bem os processos de Deus, porque ele vê a sua família, o seu pai e a sua mãe não arredar o pé da promessa, custe o que custasse. E quando chega a dificuldade, quando chega a adversidade, a Bíblia vem nos contar que uma fome maior do que a que Abraão enfrentou, perceba que você, por receber um legado, talvez você vai enfrentar dificuldades maiores que os seus pais enfrentaram, mas isso não fez Isaac desanimar. Isso não fez Isaac recuar e nem retroceder, pelo contrário, vem uma fome maior do que a fome que Abraão enfrentou, e ao invés de retroceder, ao invés de recuar, ao invés de desistir, Isaac avança. Ele diz: eu vou, nem que seja rumo ao desconhecido, nem que eu tenha que começar tudo de novo, mas eu vou, porque o Senhor está comigo. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que avançam para a vida eterna. Os nossos olhos não estão nas circunstâncias, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, e fé é a certeza daquilo que você ainda não viu, e é a convicção daquilo que você ainda está só esperando.
Nós não precisamos nem de um sinal, essa é a realidade. Nós ouvimos 2 testemunhos maravilhosos aqui, de pessoas que deixaram tudo para ir para o campo missionário, e eles pediram um sinal. É perfeitamente entendível isso, mas veja bem, nos dias de Jesus, quando começaram a pedir um sinal para eles, sabe o que Jesus disse? Vocês não verão mais nenhum sinal, a não ser o mesmo sinal de Jonas, alguém que desce e depois é levantado. Ele estava falando dele mesmo. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou o maior sinal que vocês precisam ter. Eu sou a maior mensagem que vocês precisam escutar. Eu sou o maior recado dos céus que o Pai poderia entregar a vocês. Isaac parte então rumo ao desconhecido. Desconhecido porque, como muito bem disse aqui, várias pessoas, e vocês viram aqui retratado também, no sertanejo, que sai da sua terra, e temos muitos aqui, eu sou um deles, né, baiano de natureza, de nascimento, e a gente deixa a nossa terra, deixa a nossa casa, e a gente vai rumo ao desconhecido, porque a gente não sabe o que nós vamos encontrar lá, nós não sabemos que tipo de pessoa nos aguarda do outro lado da divisa do estado, e assim também, Isaac não sabia exatamente como ele seria recebido. Talvez assim como muitos de nós, Isaac cria uma expectativa. Abimeleque tinha uma amizade com Abraão, meu pai, ele vai me receber logo muito bem. E logo de imediato, você viu muito bem nos versículos 15 e 16 que nós lemos, logo de imediato, ao invés de ser maravilhosamente recebido e acolhido por Abimeleque chama Isaac num canto e diz assim: Isaac, eu sei, Abraão era top, você também é top, mas eu preciso que você saia daqui porque você está conseguindo mais coisas do que eu. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que nós precisamos aprender a perseverar quando a inveja dos outros tenta nos derrubar. Se você quer ser grande em Deus, se prepara para invejarem você. Se você quer fazer algo relevante, irmão, você não está blindado. Esquece esse negócio de estou blindado. Você não está blindado, não. Todos nós somos altamente influenciáveis pelo mundo ao nosso redor. Se você quer experimentar algo grande, se você quer realizar algo grande em Deus, se você quer chegar num lugar significativo e relevante, se prepare, pessoas vão te invejar. Pastor, por que o senhor está falando isso? Estou falando porque muita gente para quando sente alguém invejando. Muita gente para quando percebe que o outro está olhando atravessado. Muitas vezes isso acontece na igreja, irmão, sai do bosque, Alice. Sai dessa ideia equivocada de que esse lugar aqui é um mar de perfeição. Não é, irmão. Nós estamos no processo de Deus. Isso aqui é um hospital, e existem pessoas aqui que elas ainda estão sangrando. Existem pessoas aqui nesse ambiente hospitalar que ainda estão tendo as suas cicatrizes saradas. Existem pessoas aqui que ainda estão no processo de libertação dos seus traumas. E aí a gente vem para a igreja, vem para a casa do Senhor, aí a gente pensa assim, lá fora as pessoas me invejam, aqui ninguém vai me invejar. Irmãos, muitas vezes é dentro da família de Deus que você ouve dizer que alguém disse algo de você. Às vezes é na igreja, aí você fala assim, poxa, aonde eu menos esperava, bobo é você. Bobo é você, não existe lugar perfeito. Só tem um lugar que você não vai ouvir fofoca, contenda, briga, inveja e confusão. A Nova Jerusalém, o céu, que Deus está preparando para nós, e que nós acabamos de declarar aqui, ora vem, eu estou pronto para ir, minhas lamparinas estão acesas, e é bom que esteja mesmo. Enquanto você estiver, presta atenção, enquanto você estiver nessa terra, inclusive dentro desse ambiente, você está sujeito às falhas dos homens. Isaac provavelmente criou expectativas positivas relacionadas a Abimeleque, e quando ele chega lá, de imediato a sua expectativa é frustrada. E nós precisamos, se 2022
É o ano da perseverança. Nós precisamos aprender a perseverar quando as nossas expectativas forem frustradas. Deixa eu te dizer, nem sempre vai dar certo, mas eu li o final da Bíblia, no final dá tudo certo. Aqui nem sempre vai dar certo, irmão, nem sempre o curso que você faz vai te dar o retorno que você esperaria, irmão, a célula que você abriu nem sempre vai multiplicar na velocidade que você imaginou, líder, nem sempre o ministério que você começar já vai dar os frutos que você imagina. Reinaldo e Márcia está lá em Central, sabe, o Elbert e Tati está lá em Felixlândia, eles já sabem disso, algumas portas serão fechadas, nem sempre será esse amorzão de sempre que a gente está aqui, ai que amor, que vontade de voltar. Pois é, eles sabem, porque eu sei que existem povoados em Central que crente não entra, mas nem pintado de ouro. E nós vamos ter que entrar. E nós vamos entrar. Mas nós vamos entrar. Por quê? Porque ainda que as nossas expectativas forem frustradas, a nossa verdadeira e real expectativa está no Senhor. Se Ele prometeu, Ele garante. O Deus que chama, paga a conta. O Deus que chama, paga a conta. Nós precisamos aprender a perseverar, especialmente, mesmo quando as nossas expectativas forem frustradas. Pastor, por que o senhor está dizendo isso para nós? Eu estou te dizendo isso porque em 2022, muitas vezes a sua expectativa será frustrada. E nessa hora você não pode parar, porque é aí que a perseverança se mostra. Uai, perseverar quando tudo está dando certo não é perseverança, é conveniência. Perseverar quando só recebe sim. Perseverar quando a porta escancara. Perseverar quando a conta está positiva. Perseverar quando só recebe palavras de afirmação, isso não é perseverança, isso é adaptação natural. O chamado à perseverança é um chamado à resiliência. Isaac teve que encolher e espichar, e encolher de novo e espichar mais uma vez. Quantas vezes foi necessária? Você vai ver Isaac cavando, até que ele chegasse no lugar em que o Espírito dele testificasse com o Espírito de Deus, e ele ouvisse claramente uma voz dizendo, é aqui que eu te chamei. Isaac nos ensina que perseverar é ter coragem de arriscar. Perseverar é ter coragem para arriscar. Não havia um mapa, não havia GPS, não havia satélite naquele tempo para dizer para Isaac, é ali que você vai cavar. O Espírito de Deus não disse claramente para ele, é ali que tu vai cavar. Deixa eu te dizer, Isaac foi arriscando, Isaac foi tentando, Isaac foi fazendo, até que uma hora deu certo. Nós só temos essas lâmpadas acesas, porque Thomas Edison tentou mais de 1000 vezes o seu experimento. Quantas palavras são necessárias para você desistir? Quantos filisteus são necessários para você parar? Quantos entulhos jogados são suficientes para você desistir do seu sonho e abrir mão do seu chamado? Não esqueça, Isaac estava ali, não era passeando, era cumprindo um chamado. Dar prosseguimento ao legado do seu pai. Você não está aqui brincando, nós não estamos aqui num playground, nós estamos aqui para dar prosseguimento ao legado que Cristo deixou. Indo, vão por todo lugar, pregam o evangelho e façam discípulos em todas as nações, começando no lugar onde eu te plantar, floresça. Nós não estamos aqui brincando, não estamos aqui porque não temos o que fazer, aliás, tem muitas outras opções, nós estamos aqui para cumprir um chamado, para dar seguimento a um legado que Cristo deixou bem nas nossas mãos. Mas deixa eu te falar, se você não estiver disposto a arriscar, a tentar,
a tentar mais uma vez e arriscar de novo, você nunca descobrirá e nunca entenderá o que de fato é perseverança. Você precisa aprender a perseverar quando as expectativas são frustradas. Você precisa aprender a perseverar quando os seus inimigos parecem maiores do que você. Os empregados de Abimeleque se juntam e amontoam em cima de Isaac, mas não só de Isaac. Eles aproveitam o descuido de Isaac e toda a terra que Isaac tirou do poço, eles jogam de volta. E em pouco tempo, Isaac tem a sensação de que os inimigos são maiores do que ele. E nessa hora nós precisamos aprender a perseverar. Porque nós aprendemos a declarar vitória e dizer: o Senhor é a minha vitória, o Senhor é o meu escudo. Nós aprendemos a dizer, como Davi disse para Golias: tu vens contra mim com espadas, com lanças e escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E a gente fala isso de boca cheia. Nós só não podemos esquecer de um detalhe: Golias era muito maior do que Davi. E Davi precisou manter, não a calma, porque não dá para ficar calmo perto do homem daquele não, mas manter a serenidade. Manter o foco naquilo que ele foi fazer. E não arredar o pé do lugar onde Deus o colocou. Da mesma forma, Isaac. Ele começa a ter a sensação de que os inimigos são maiores, e inclusive em quantidade, mais do que ele. E mesmo quando os inimigos parecem maiores, e em maior quantidade, Isaac tem que perseverar. Em muitas circunstâncias, e em muitas missões que Deus vai entregar nas suas mãos, você vai chegar lá e ao invés de se deparar com um grupo de amigos, você vai se deparar com um exército de inimigos. E você precisa olhar para esses inimigos. Presta atenção, você precisa, se você quer perseverar, chegar até o final da corrida e não parar no meio dela, você precisa aceitar a ideia de que os inimigos são parte do processo. Talvez se não tivesse inimigos, Isaac teria parado no primeiro poço, e ele nunca teria encontrado um lugar chamado Reobote, e Reobote significa: o Senhor não apenas me deu um lugar, mas o Senhor estendeu a minha tenda. Reobote não significa apenas o Senhor me deu vitória, mas Reobote significa: eu sou mais do que vencedor. Reobote não significa apenas uma tenda me foi dada, mas Reobote significa: o Senhor estende o lugar da minha habitação. Talvez se os inimigos não tivessem surgido, Isaac teria se acomodado no primeiro poço, e ele nunca poderia dizer: o Senhor me fez prosperar mais do que eu era próspero antes, o Senhor me fez crescer mais do que eu já era antes. Seus inimigos não vieram para te matar, eles vieram para te promover. Golias não matou Davi, Golias promoveu Davi. Davi era um simples cuidador de ovelhas do seu pai. Por causa de Golias, guarda isso no seu coração, por causa de Golias, a população inteira de Israel começa a dizer: queremos esse menino como nosso rei, queremos esse menino como nosso rei. Muitas vezes Deus vai usar inimigos para tirar você do lugar de acomodação. Muitas vezes Deus vai usar situações contrárias para remover você da zona de conforto, como a gente ouviu tantas vezes aqui. Talvez se os inimigos não tivessem se levantado, Isaac teria parado no primeiro poço. Mas como já no primeiro poço, inimigos que parecem maiores e mais fortes se levantam, Isaac diz: eu não vou parar, nada vai me parar. Eu estou aqui com um propósito, eu estou aqui numa missão, e eu estou aqui cumprindo um chamado. A Bíblia diz que ele sai dali e ele vai cavar em outro lugar. E quando ele cava em outro lugar, agora a questão não é que jogam terra em cima do poço que ele cava. Agora a questão é que eles começam a brigar com ele por causa da água. Agora você cavou aqui, tudo bem, mas nós morávamos aqui antes, essa água então é nossa.
Olha aqui para mim. É preciso aprender a perseverar diante da injustiça. Tudo bem que a água já estava ali, mas quem se esforçou, quem pagou o preço, quem machucou o dedo, quem arrancou sangue da mão, foi Isaac. E agora dizem para Isaac, essa água é nossa, porque a gente já estava aqui antes. O nome disso é injustiça. E muitas vezes, presta atenção, muitas vezes nós teremos que lidar com a injustiça. Muitas vezes nós teremos que lidar com pessoas que ficam à espreita, esperando você conquistar algo para dizer, ei, era meu. Obrigado por ter cavado. 10 anos procurando, obrigado por ter achado para mim. É preciso aprender a perseverar quando você estiver diante da injustiça dos homens. Isaac se vê agora diante de uma injustiça. Quem cavou foi ele. Ele tem que sair dali e deixar a água com o povo, porque disseram que a água era deles. O nome disso é injustiça. Irmãos, várias vezes eu já tive que lidar com a injustiça. Eu me lembro certa vez que uma mãe me procurou pedindo ajuda. Seu filho é envolvido com entorpecentes. E desde sempre a Central sempre teve essa fama de ser a igreja dos maconheiros, né? Então, a mãe veio me pedir ajuda. Pastor, meu filho está lá assim, 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 está quase morrendo, e papapá. Eu acho que só o senhor pode ajudar. E eu já sabia que aquela mãe era do tipo de mãe que pede ajuda, mas não ajuda. Você conhece alguém assim? Ela era o tipo de mãe que pede ajuda, mas não ajuda. É assim, pastor, leva meu filho para a igreja. Aí o menino vinha para a igreja, pastor, que culto demorado é esse? Que meu filho chegou aqui 11 horas da noite. Aí eu tenho que lidar com a injustiça, né? Porque eu dei a cara a tapa. Porque eu que fui lá tirar o menino do buraco. Porque eu que fui lá caçar ele e botar ele aqui. Agora tem que ficar ouvindo gracinha de mãe que pede ajuda, mas não ajuda. Pastor, podia dar um jeito pro meu menino ir para o acampamento aí do jovem. Deu um jeito lá, paguei a inscrição, arrumei um jeito, conversei com a equipe, arruma uma vaga. Não tem, arruma uma vaga, botei o menino na volta. Pastor, eu estou muito chateada. Meu menino voltou de lá cheio de calombo de mosquito. Vai caçar uma roupa para tu lavar, mulher. Eu estou falando da história do mosquito, porque tem coisa que eu não posso falar aqui, senão o YouTube bloqueia. Tem ali que lidar com a injustiça. Me dispus com a equipe de jovens para arrumar uma vaga que não existia. Tirei dinheiro do meu bolso para pagar a inscrição para o bendito, para na hora que voltar uma pessoa marcar reunião comigo no gabinete para reclamar do acampamento. Crente, filha de Deus, da família. Olha aqui. Quantas vezes alguém me pedir ajuda, eu vou ajudar. Porque não tem a ver com o injusto. Tem a ver com aquele que é justo e está anotando cada missão e cada obra que você está fazendo. Ah, foi injusto comigo. O justo está anotando tudo. Ah, foi injusta comigo. O justo tem tudo sob controle. Não esquece de uma gota d'água que você serve. Não se mova pela injustiça dos homens. Você pode se tornar tão injusto quanto eles. Não tente pagar com a mesma moeda. Não tente resolver o problema da injustiça sendo injusto. Amém. Pois essa mãe lá que pediu para ajudar o menino, ajudei, levei para o centro de recuperação, arrumamos vaga, tudo beleza, tudo legal. Um dia lá no centro de recuperação, ele arrumou uma confusão lá. E bateram feio nele. E ele, por não ter aguentado a surra, ele escapou, pulou o muro, e quando ele pulou o muro, do outro lado ele quebrou a perna. E aí, a regra do centro de recuperação era simples. Saiu dos muros, não é mais daqui. Chamaram a ambulância, recolheram aquele menino, levaram para o hospital, fizeram atendimento, remendaram a perna dele, mandaram ele de volta para casa. Eu fui ameaçado de responder processo na justiça por danos morais e tudo mais que você puder imaginar.
porque só não cuidou do meu filho, porque não sei o quê, porque o centro de recuperação que só mandou meu filho é mais... E quantas vezes mais essa e outras mães pedirem ajuda para um filho perdido, eu estenderei as minhas mãos para ajudar. Porque você não pode se mover pela injustiça dos homens. Muitas vezes eu tenho que me deparar, eu tenho que lidar com a injustiça, irmãos. Um dia eu passei a noite inteira acordado, cuidando de uma pessoa. Sabe que a noite inteira eu não consegui pregar o olho? Quando foi lá para 6 horas da manhã, eu consegui finalmente dar uma pestanejada. E aí, baiano, quando pestaneja, dorme de vez. Aí, apaguei. Lá para as 10 horas da manhã, barulho de celular, o celular tocou, 8 chamadas perdidas no mesmo número. Eu fui retornar, e a primeira frase que eu ouço da bendita é pastor, dormindo, né? Isso é hora? Eu podia ter me ligado 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, que eu ia perguntar, isso é hora de tu ligar? Injustiça. Ou não é justo eu dormir até as 10, sendo que eu fiquei a noite inteira cuidando de pessoas? Mas sabe qual é o problema, irmãos, da injustiça? A injustiça geralmente vem de alguém que só olha a capa do livro, não lê a história completa. A injustiça geralmente vem de alguém que se equivoca, se engana com o momento e não procura saber a história inteira. Eu tenho que lidar com injustiça o tempo todo, irmão. Você acha que eu vou parar? Injustiça para mim é combustível para continuar. Injustiça para Isaac foi motivo para ele cavar ainda mais. Fiquem aí com esse poço de vocês. Pode ficar aí com esse poço de vocês. Deus não me trouxe aqui à toa. Fica aí com esse poço de vocês. Eu não larguei a minha terra à toa. Eu sei que Deus tem algo para mim. Eu vou cavar até encontrar. E Isaac tem que sair dali. Depois de lidar com a injustiça daqueles homens, Isaac tem que sair dali e continuar cavando. E ele encontra um lugar. Ele encontra então esse lugar chamado Reobote. Reobote, que significa o Senhor finalmente alargou a minha terra. O Senhor finalmente fez crescer o lugar da minha habitação. E quando nós chegamos então nesse versículo aqui, 22, então nós pensamos sucesso. Isaac alcança finalmente o sucesso. Primeiro ele sai da sua terra. Aí depois ele tem que lidar com o desconhecido, tem que perseverar. Depois ele tem que lidar com as expectativas frustradas, tem que perseverar. Depois ele tem que lidar com inimigos que pareciam maiores do que ele, tem que perseverar. Depois ele lida com a injustiça dos homens, e ele tem que perseverar, e ele tem que continuar. E então finalmente ele encontra um lugar que ele cava e dá, presta atenção irmãos, dá muito mais água que todos os poços que ele havia cavado antes. De modo que ele chama aquele lugar em hebraico de Reobote, ou seja, lugar estendido, ou seja, lugar maior que o outro. Lugar mais próspero que todos os outros, lugar mais abençoado que todos os outros. É como se Isaac estivesse antecipando a fala do profeta Ageu, que disse: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E ele está dizendo: esse lugar é melhor que todos os outros que eu já fui, esse poço é muito melhor do que os outros que eu cavei, essa experiência, essa realidade de agora é muito mais poderosa que todas as outras que eu já vivi. Muita água começa a jorrar daquele poço, e nessa hora Isaac alcança o sucesso. Ele podia parar, não podia? Mas ele não parou. Eu finalizo essa reflexão dizendo para você que você precisa aprender a perseverar mesmo quando o sucesso chegar. Porque quando o sucesso chega, quando a água brota com violência, qual é a nossa tendência? Ufa!
Finalmente, pastor Marcelinho precisa dar o testemunho lá na igreja. E muitos dão testemunho como se fosse a última maior bênção da vida dele. Mal sabe ele que a história dele está só começando. Quando ele cava aquele poção, que sai muita água, ele bota o nome de Reobote, lugar estendido. Nessa hora a gente pensa, agora Isaac para, vai descansar, sentar e curtir a água. Não, a Bíblia diz, ele parte dali para Berseba. E lá ele levanta um altar de adoração ao Senhor. E a última expressão desse capítulo é: e os empregados de Isaac cavam outro poço. Deixa eu te falar, não se desespere com o fracasso, mas não se iluda com o sucesso. Assim como o fracasso é temporário e passageiro, o sucesso também o é. Você nunca chegará no topo. Eu vou te dizer por quê. Porque o topo não é para nós. Nenhum de nós sabe lidar com o topo. Nenhum de nós sabe lidar com o topo. Nós estaremos eternamente numa jornada montanha acima. Essa é a realidade, a metáfora da vida. Por isso você não pode se desiludir quando você escorregar e cair 10 metros. Mas você também não pode se iludir quando você andar 10 metros e ficar uma estaca e olhar e dizer, uau, eu estou no alto. Isaac chega a Reobote, lugar alargado, lugar estendido, lugar de bênção, de prosperidade. Ele podia parar ali e dizer, chega, Isaac parte dali para Berseba, edifica um altar de adoração ao Senhor. E a Bíblia diz, e seus empregados continuam a cavar outro poço. É preciso aprender a perseverar, inclusive quando o sucesso chega. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus. Talvez você tenha que lidar com o desconhecido. Talvez Deus tenha te colocado no meio de um processo em que você esteja precisando lidar todo dia com o desconhecido. É aquele famoso, cada dia uma notícia nova. Talvez você esteja precisando lidar com expectativas não supridas ou expectativas não alcançadas. Talvez você tenha criado expectativas em pessoas, assim como Isaac provavelmente criou expectativa em Abimeleque. E agora você precisa lidar com expectativas frustradas. Talvez você precise lidar com a injustiça. Talvez você precise lidar, ou talvez você esteja lidando com inimigos que parecem mais numerosos e maiores do que você. Mas talvez você esteja lidando com o sucesso. Está dando tudo certo. As coisas estão acontecendo. Está fluindo. Eu vim te dizer nessa noite, persevere, você ainda não chegou ao topo. Continue, prossiga, ainda há muita montanha para subir. Assim como eu imagino Isaac ouvindo no ouvido dele todos os dias, continue Isaac, existe muito poço para cavar. Continue Isaac, existe muita terra para tirar. Continue Isaac, existe muito trabalho a fazer. Continue Isaac, existem muitas pessoas para ganhar. Continue Isaac, existem muitas igrejas para você inaugurar. Continue Isaac, ainda existem muitas cidades para você desbravar. Continue Isaac, ainda existem muitos negócios para você começar. Continue Isaac, ainda existem muitos filhos para você criar. Talvez você seja alguém como Isaac, que tenha que lidar com tantas circunstâncias e precisou perseverar, para que finalmente o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Persevere, persevere, o resultado vem, e a recompensa é certa, para aquele que não desiste. Fica em pé comigo, vamos adorar a Jesus, e enquanto nós adoramos, permita que essa verdade de Deus entre no seu coração. Enquanto nós adoramos a Jesus,
Permita que essa palavra faça sentido dentro de você. Que não seja apenas um recado de Deus, mas seja uma flecha dentro do teu coração. Que não seja apenas uma palestra motivacional, porque nunca foi. Mas que seja um chamado de Deus para você não parar. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. No final dessa história, Isaac tem um encontro com Deus. E nesse encontro que Isaac tem com Deus, o Senhor lhe aparece. O Senhor aparece para Isaac e diz: ei Isaac, ei meu filho, eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não tenha medo. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Você não está sozinho nesta batalha. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Você não está jogado à própria sorte. Ei meu filho Isaac, eu sou o Deus de Abraão, então não temas, porque eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Aquele que chama paga a conta, aquele que convoca garante. Eu te abençoarei, disse o Senhor a Isaac. Não temas, Isaac, não temas. Parece que você está perdendo, mas você não está. Eu mesmo multiplicarei a tua semente sobre a terra, por amor de Abraão teu pai. Assim diz o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O mesmo Deus diz a você nessa noite: não temas. Não temas, primeiro, porque eu estou contigo. Não temas, segundo, porque eu te abençoarei. Não temas, terceiro, eu multiplicarei a tua semente. Eu mesmo farei a tua semente germinar, crescer, frutificar e multiplicar para a glória de Deus. Não desista, existe uma recompensa e um galardão no final, lá na linha de chegada. Lutamos com armas de fé.